Dia 9 de novembro de 2021, estamos seguindo aqui no nosso estudo na parte 4 dos pontos essenciais na prática do caminho infinito. Estamos na página 10 desses escritos, desses ensinamentos. E estamos aqui numa frase. Nós terminamos o vídeo passado e nós marcamos aqui a frase inicial. E a gente vai, então, começar a leitura de um parágrafo anterior aqui. Sempre é bom começar do parágrafo anterior para a gente pegar um raciocínio aqui, para a gente iniciar o nosso vídeo de hoje. Lembrando que sempre antes dos nossos vídeos a gente faz 10, 15 minutos de meditação contemplativa para sentir a nossa energia entrar em fase, em conexão com a energia do todo, com o Pai, né? É uma comunhão com o Pai interna, o sentimento de energia, preparar a consciência para que nós trazermos uma explicação, trazermos uns insights que vêm da consciência, tá, gente? Então, lembrando a todos, né, que nós, por nós mesmos, não fizemos nada. É a consciência que opera em nós que nos ajuda a ter essas nuances, essas percepções e essas elaborações de explicações. Sem a consciência, não somos nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão aqueles que edificam. Então, fique bem certo disso, que o Pai está edificando esta casa aqui. Vamos lá, então. Aqui surge, um parágrafo antes, né? Então, vamos ler aqui. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que afirme existir em virtude de um eu pequeno, entre aspas, ou de uma personalidade separada de Deus, não é poder, não é presença, não é realidade, não é causa e, portanto, não pode produzir nenhum efeito. Aqui surge a pergunta: será que aqueles, já entrando na aula de hoje, será que aqueles que não reconhecem o governo de Deus e que não se colocam sob a lei divina poderiam influenciar nossa experiência e impedir nossa demonstração? A resposta é não. Eles não podem. Joel. Como nós individualmente olhamos para Deus como o autor e perito de nosso mundo, enquanto nos apegamos firmemente à verdade do que o governo estará sobre o seu ombro, chegamos a entender que a cena visível é apenas a ideia de Deus manifestada. O plano, a obra do grande autor tornou-se visível como nossa experiência individual. Vocês perceberam a metafísica aqui, gente? Quando nós colocamos os olhos em alguma situação, em alguma coisa, nós estamos colocando os olhos na pura manifestação, colapso da função de onda. Onda é espírito, manifestação do invisível e do manifesto. Então nós estamos colocando o olho com os nossos 5 sentidos perceptíveis, material de 3D, nós estamos enxergando a manifestação do próprio espírito, seja nas pessoas, seja em qualquer circunstâncias externas. Então estamos enxergando a manifestação do próprio Pai, do próprio Espírito de Deus. Através dessa firme determinação, a verdade, aqueles que se tornam parte de nossa experiência como família, amigos ou concidadãos, ou se curam e tornam seus lugares normais e naturais em nossas vidas, ou são removidos do alcance de nossa experiência, onde eles não podem ter mais influência sobre a harmonia de nossa existência. Não é possível curar todos os que estão no alcance do nosso pensamento, pois deve haver uma preparação e uma disposição para a cura. O mestre não curou Judas e acabou destruindo a si mesmo, mas Judas não causou a morte do mestre, porque ele sobreviveu à experiência. Mesmo o mestre não pôde impedir as negações de Pedro, mas nesse caso houve uma cura. Então, gente, o que acontece aqui, ó, que o Joel quer deixar bem claro para nós, tá? A cura
é uma dedicação, é uma demonstração. E precisa-se haver uma preparação na consciência para a cura, ou seja, o apagão total da vida humana, da percepção material da vida humana. Então quer dizer que, para me curar eu tenho que me desligar totalmente da vida humana e não pensar como humano? Não. Você vai interagir como humano e perceber que as suas interações são dentro de um mundo virtual e que você está operando através da consciência infinita que é espiritual, de quarta dimensão. E aí você vai perceber que todas as aparências são aparências dentro desta ilusão mortal, nesta crença universal em dois poderes. Torna-se necessário quebrar o senso. Então quer dizer assim, completando aqui, gente, o raciocínio, antes de a gente pular para o outro parágrafo, Jesus, ele curou Lázaro, ressuscitou Lázaro, ele manifestou curou pessoas, manifestou abundância através da multiplicação de pães e peixes, tudo ele fez. Mas ele não ficou livre das traições de Judas e nem da negação de Pedro. Então, dentro das questões humanas, dos problemas humanos e dos confrontos humanos, nós estamos aqui para a percepção consciente de Deus. Não quer dizer que a gente esteja livre de todos os problemas de impersonalização. Então vocês podem ter certeza disso, porque a confusão daqui desses estudos do caminho infinito é que nós vamos nos tornar santos e que nós vamos andar aqui sobre uma nuvem, passear sobre tudo, olhar as coisas de cima e não sermos afetados pelo modo humano de vida. Não quer dizer isso. Nós vamos fazer uma reinterpretação deste modo humano de vida aqui, mas trafegando dentro deste mundo, ou seja, estar no mundo e não ser do mundo. Porém, claro que nós vamos ser afetados pelas coisas do mundo, pois nós estamos manifestados como carne, nós estamos em matéria, 3D. Então, nós vamos reinterpretar essas aparências, reinterpretar esses acontecimentos, ou seja, olhar para o profundo, não para o superficial de acontecimento, coisas ou circunstâncias. Olhar para o profundo, que é a manifestação do Espírito invisível, onipresente, onipotente e onisciente. Torna-se necessário quebrar o senso de mesmerismo que nos mantém. Não falei, não é o que nós estávamos comentando aqui, que torna-se necessário quebrar o senso de mesmerismo, crença em dois poderes, que nos mantém na crença de que pessoas ou circunstâncias em si e por si mesma têm poder ou jurisdição sobre os nossos assuntos. Antes disso ocorrer, diante de toda a aparência, devemos nos apegar à verdade de que apenas o infinito invisível governa, controla, apoia, mantém e sustenta. Isso está grifado aqui em letras, destacado em letras pretas, tá? Então, apenas o infinito invisível controla, apoia, mantém e sustenta isso aqui. O infinito invisível agindo como homem e circunstância ajuda-nos a desempenhar o nosso papel no drama da vida. Deus, o invisível infinito, é o princípio criativo deste universo. E este universo revela suas obras. O trabalho de Deus demonstra a lei e a ordem divinas, mostra as qualidades amorosas e atividades espirituais, mas isso é mostrado em nossa experiência apenas na proporção em que entendemos que as pessoas e as coisas e situações deste mundo são apenas veículos para a operação do infinito invisível e que em si por si mesmos eles não têm poder. Porque são transitórios, gente. Tudo que é transitório não tem poder. Somente o que é infinito é poder. É simples, mas porém a nossa percepção aqui, material, é que a gente precisa de uma casa para morar, a gente precisa de relacionamentos, a gente precisa de dinheiro para trafegar aqui. Isso tudo é manifestação do Espírito infinito e invisível que coordena e que controla tudo. Joel não cansa de dar o exemplo da laranjeira,
Não cansa de dar o exemplo da árvore, que por si só ela pode cair todos os frutos da árvore e encerrar os frutos, mas na temporada que vem, no ano seguinte, esses frutos estão de volta em plena abundância. Então não há lei de falta, não há lei de escassez, somente a lei do Espírito onipresente, onipotente e onisciente, que é abundante. Não há falta de escassez neste mundo e nos outros mundos também. Ó, cada personagem no drama da vida está mostrando a atividade do autor. Personagem no drama da vida. Então, vamos fazer uma relação aqui com a teoria de tudo. Thomas Campbell traz uma teoria de tudo que o campo, a consciência infinita, que é o espírito onipresente, ele é infinito, é imenso, é enorme, não tem como descrever, não tem como imaginar como deve ser. É e abarca tudo, é todo infinito, é o vácuo quântico, é o único poder que existe. Dentro desta consciência existe N consciências que estão em evolução, cada uma no seu mundo particular, criado, tá? Criado, esse mundo criado é um mundo artificial, criado, né? Multidimensionalmente criado, artificialmente ali, para que a gente possa se desenvolver através das nossas percepção, aprendizado e prática. Então é um mundo virtual e a gente está aqui para se desenvolver dentro deste mundo. E dentro deste mundo existe o que nós chamamos de jogo. Drama da vida é o jogo da vida. E a gente vai se desenvolvendo, vai ganhando experiência, vai trocando atrito, né? Troca de informação, salto de consciência, troca de informação e a gente vai evoluindo com os nossos problemas, com os nossos algozes, com tudo aquilo que está envolvido dentro deste atrito, projeções, transferência contra transferência, e isso vai envolvendo a consciência, que envolve tudo, está tudo programado, perfeitamente separado, então são sistemas dentro de sistemas, e isso tudo caminha da entropia para o amor, que é a evolução. E nenhum personagem, nenhuma situação contém qualquer elemento que não seja dado pelo autor. E, portanto, a peça deve terminar com o autor como o autor a projetou, como o autor a planejou. Sua atenção já foi trazida para o fato de que o mesmerismo ou sugestão hipnótica é realmente o único mal. E é o que faria você olhar para a pessoa, lugar, coisa, circunstância e condição. E você acredita que as questões as questões de a vida habitam nestes, considerando que a sabedoria espiritual, a inteligência espiritual e a intuição espiritual teriam uma percepção e conhecimento de que a pessoa, lugar, coisa, circunstância ou condição são apenas os veículos para o desenvolvimento e realização do plano divino, como foi entendido na mente que é Deus. Vocês viram que o sistema dentro de sistema, tudo evoluindo rumo ao amor. Deus é amor, a vida é amor. E entendendo como que funciona isso aqui, nós vamos caminhando para o desenvolvimento que é chegar ao amor, a compaixão, a bondade infinita, como que é Deus. Ou seja, iluminação espiritual. E aí, dá o nome que quiser, o passo que quiser, né? Nesse entendimento, não procuraremos em nenhuma pessoa por nossa satisfação, companheirismo ou suprimento, mas entenderemos que quem está desempenhando esse papel em nossa experiência neste mundo está realmente realizando a atividade divina do amor e da vida. E se por qualquer motivo estes devem ser removidos, o autor já forneceu outro jogador. Não é um jogo da vida? Tá aqui, gente, ó. Jogador para essa parte. Se encontrarmos alguma porta de suprimento ou oportunidade fechada para nós, entenderemos que é a atividade da mente do autor operando para o bem de toda a peça. Portanto, essa mesma mente forneceu a outra fonte, outra via ou canal para a ação para nós. O que acontece aqui, gente? Muitas vezes acontecem as coisas ruins, negativas, a gente é mandado embora de empregos, a gente perde empregos, mas isso está tudo orquestrado
para que se haja uma alavancagem, uma expansão de consciência para um futuro de prosperidade. E nós nem temos ideia disso. Então muitas vezes a gente cai na frequência negativa, dizendo que tudo é uma bosta, tudo é uma merda, que Deus está contra mim, e a gente não tem nem ideia que isto foi uma preparação, que isto foi um caso pensado para que nós aprendemos sobre essa circunstância para nós evoluirmos. Está dentro das nossas faculdades da evolução espiritual. À medida que emergimos do mesmerismo do mundo, desfrutamos mais da cena visível, sabendo que o desconhecido dos sentidos e oculto dos olhos está o infinito invisível, a fonte divina, o grande arquiteto e autor do universo. Por mais estranho que pareça, toda pessoa ou experiência desagradável desempenha um papel em nossas vidas, mas isso não compreenderemos até que tenhamos aprendido a não julgar pelas aparências e a não nos tornar indevidamente exaltados ou deprimidos pela imagem exterior. Desfrute de todas as experiências, desfrute do amor da família e dos amigos, aproveite as belezas da natureza, sempre consciente do infinito e visível com a fonte desse bem, sempre lembrando que é a atividade do infinito invisível que está aparecendo para você como este bem. Então, tudo que nos acontece é obra do autor. Não é acaso, não é por acaso, é obra do autor divino. É a manifestação do infinito invisível, do invisível e do manifesto. Então, tudo nesta vida aqui tem um propósito. Propósito de quê? Da evolução espiritual. Continuando aqui. Quando você se encontra com experiências de amor e bondade, justiça e benevolência, lembre-se sempre de que é a atividade da mente divina que está aparecendo para você como essas experiências. Sempre que encontrar experiências negativas, lembre-se sempre de que elas só podem existir na crença de que o poder está na pessoa ou circunstância. À medida que você corrige essa crença dentro de você e entende que nenhuma circunstância individual e nenhuma circunstância e condição tem tanto poder sobre você nessa proporção, você se torna livre da discórdia e da harmonia. Você se torna livre da discórdia e da harmonia. E da desarmonia. Então é o seguinte, gente. O que ele está dizendo aqui? Ó, tá? Vou ler de novo para que todos entendam aqui. Ó, nenhuma circunstância individual e nenhuma circunstância e condição tem tanto poder sobre você. Nessa proporção, você se torna livre da discórdia e da desarmonia. Faltou um D aqui, ó. Livre da discórdia e da desarmonia. Por quê? Porque nós vamos nos elevando espiritualmente, amadurecendo emocionalmente e a gente sabe que aquilo que está sendo manifestado é uma ilusão da mente carnal. Aquilo é uma miragem, mesmo que aparentemente nós tenhamos sido atingidos, voltamos para dentro num momento de descanso interno e nós vamos perceber que, Pai, Tu estás comigo, se Tu estás comigo, estás com todos, então perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso, né? Quando o mestre parou diante de Pilatos e lhe perguntaram: não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te libertar? A resposta era: não poderias ter poder algum contra mim, a não ser que te fosse dado do alto. Este foi o reconhecimento do mestre de que o poder não está no homem, mas em Deus. Sempre que essas experiências de desarmonia e discórdia aparecerem, torna-se necessário saber que apenas as linhas escritas pelo autor têm poder. Vácuo quântico, né? Apenas o que está escrito pelo vácuo quântico tem poder. E que quaisquer linhas ou partes ou ações não colocadas ali pelo grande autor não são poder, não tem meios de manter ou sustentar-se e não pode ser efeito sobre sua experiência. Então terminamos aqui
mais esse estudo de hoje, no dia 9 de novembro de 2021. Esse estudo maravilhoso aqui, pontos essenciais na prática do caminho infinito. Gente, aproveitem isso aqui, gente. Isso aqui veio por intuição. Nós precisávamos ter um estudo para anteceder o Evangelho de Marta e o suprimento invisível. E veio várias meditações e chegou esse estudo aqui, os pontos essenciais do caminho infinito para aqueles que estão neste caminho de estudo, neste caminho de elevação espiritual, acompanhando vários canais, acompanhando várias pessoas que estão falando sobre este assunto. Tá ok? Então, temos também a nossa classe de estudos. Nós vamos deixar aqui o link da classe de estudos. Não é da classe de estudos propriamente dita, mas é de um grupo informativo da classe. Aqueles que quiserem entrar na classe de estudo e fazer parte dos nossos estudos, vão entrar neste grupo e vão nos mandar uma mensagem no privado. Eu quero participar da classe. Vai ser compartilhado um PDF com vocês sobre o funcionamento da classe e vocês vão escolher de fazer ou não a ingressão na classe de estudos. Muito obrigado.